acredito que essas pregações, elas são de Deus, eu próprio, particularmente. Porque não tem dízimo. Não se perde dinheiro, não se passa a conta bancária aqui. Pix, né? Só desse movimento não pedir dinheiro, não ter dízimos, cobrança de dízimo, ninguém vai pagar dízimo aqui, isso já foi explicado aí, batido muitas vezes, isso é só para os levitas lá da lei de Moisés. No Evangelho de Paulo não há essa imposição, só de não cobrar dízimo, essas pregações, que Deus pode tomar elas e fazer um movimento, já está provando que é algo de Deus, porque não tem interesse financeiro, lucrativo. Nunca teremos a doutrina de pagar 10% de dízimo. Qualquer um que pedir dinheiro, se isso aqui virar um movimento, qualquer um que pedir dinheiro é falso profeta. Nessas pregações que eu estou a pregar, quem pedir dinheiro é falso profeta. Então que Deus nos ajude, não? Porque se virar um movimento, haverá uma luta contra o homem faccioso. Você sabe o que é uma facção? Tem facção criminosa, não? O que é uma facção? É um grupo de pessoas que pensa diferente, se comporta diferente, tem uma reunião de pessoas à parte, né? Mas são facciosos. É facção, né? O homem faccioso, ele é falso, ele é insincero, ele é hipócrita, né? Ele é fingido. E não tem como um movimento de Deus, se Deus começar um movimento, Satanás não entrar. Ele entrou lá no Éden, lá o casal, Adão e a mulher, né? Entrou mesmo para derrubar, né? Quando o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, logo o Espírito Anticristo já estava dentro da igreja operando. Quando Yehoshua, Mashiach, começou seu ministério, 12 apóstolos, tinha um que era o diabo, o demônio, né? Judas. Mas ele não destruiu a obra de Yehoshua, né? Causou prejuízo a si mesmo. Por isso que todos devem entender que o homem faccioso, ele vai se autocondenar, né? A si mesmo, né? Muita coisa para pregar aqui nesta hora. Eu creio que essas pregações que eu estou a pregar, elas se alinham com o Evangelho de Paulo. Principalmente as 13, são 14 cartas, né? Tem essas cartas às nações aí de Romanos a Filemon, né? A salvação está na Bíblia, na Escritura, na Palavra de Deus. Yehoshua é a palavra. No princípio era o verbo, João 1:1. A palavra, o verbo estava com Deus, João 1:1. A palavra, o verbo era Deus, João 1:1, capítulo 1, versículo 1. Mas Yehoshua transmitiu uma revelação a Paulo. O Evangelho de Paulo, que em Gálatas 1:8, Paulo disse que se alguém pregar evangelho, mesmo o anjo do céu pregar evangelho diferente do que ele entregou, considere anátema. E agora temos a grande, rica oportunidade de voltarmos a alinhar com Paulo, o Evangelho de Paulo em todos os aspectos, né? Eu tenho aqui a carta de Paulo a Tito, e são os conselhos finais de Paulo quando ele escreveu a Tito, capítulo 3, a partir do versículo 8. Essa é
Esta é mensagem fiel. Desejo, pois, que insistas nesses pontos, de sorte que aqueles que, crendo em Deus, sejam solícitos na prática das belas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Evita controvérsias insensatas, genealogia, dissensões e debates sobre a lei, porque para nada adianta e são fúteis. Mas é aqui onde eu quero falar, pregar nesta hora aqui, o versículo 10, onde Paulo diz aqui: depois da primeira e segunda admoestação, nada mais tens a fazer com o homem faccioso, pois é sabido que o homem assim se perverteu e se entregou ao pecado, condenando-se a si mesmo. Então, eu quero falar sobre o homem faccioso. Algumas versões da Bíblia chamam o homem herético, né? Mas a heresia, ou o homem herético, tem a ver com aquele que se opõe aos dogmas da igreja, né? Doutrinas da igreja. Heresia quer dizer uma forma de interpretar, uma teoria, uma ideia, né? A igreja romana é que taxava muitas pessoas de heréticos, homem herege, até mulher herege, né? Joana d'Arc, por exemplo, foi queimada na fogueira, né? Depois a igreja declarou ela como santa, né? John Hus, queimado na fogueira. Os ossos de John Wycliffe, queimados na fogueira. Lutero, a igreja tentou queimá-lo na fogueira, né? Devido à doutrina de Lutero, né? Era contra a igreja católica. Mas eu vou me ater aqui na Bíblia de Jerusalém sobre o homem faccioso, porque destas pregações que eu tenho pregado desde julho do ano passado, pode ser, eu não posso afirmar, depende de Deus, que disso aqui, dessas pregações, Deus comece um movimento. Só Deus pode começar um movimento. E se Ele quiser começar, é com Ele, não é comigo. Eu devo pregar e aguardar, não? Não sei se essa seria a minha última pregação. Eu nem sei. A gente nunca sabe quando vai pregar a última pregação, não? Mas se Deus pegar essas pregações e quiser fazer um movimento, então esse movimento deve se preocupar muito com o homem faccioso, homens facciosos, porque eles também se ajuntam nos movimentos que Deus faz. Mas eles vêm para matar o movimento, acabar com o movimento ou mudar a maneira que o movimento é da parte de Deus. Eles querem um movimento do homem, né?
Eu não vou entrar nisso, já tinha lá os nicolaítas na era de Éfeso. Em Pérgamo veio os balanaítas, né, o movimento de Balaão. Em Tiatira chegou o movimento do jezabelismo. Esses três movimentos infernais que estão dentro das igrejas hoje, católicas, protestantes, pentecostais, evangélicas, deuteropentecostais e o neopentecostalismo. E isso aí leva à organização. E se Deus começar dessas pregações, um movimento, claro que todo movimento de Deus vai ter que lutar contra o homem faccioso, que Paulo diz aqui, que ele também entra numa mensagem de Deus, numa pregação de Deus, num movimento de Deus, mas depois ele se corrompe, né? E esse homem faccioso, ele só merece 2 admoestações e depois é deixar de lado, evitar ele. Porque ele está perdido, ele se corrompeu, né? Como Satanás, né? Foi um anjo, ainda é um anjo de luz, esteve a serviço de Jeová na eternidade, se perdeu, se corrompeu e não há recuperação. Não tem como recuperar o diabo. Não tem como recuperar o demônio. E nos movimentos que Deus faz, o homem faccioso entra lá dentro. Ele não entra, não vem como faccioso a princípio, no começo, é com o tempo. Com o tempo ele quer mudar a doutrina. O que é um homem faccioso? É um homem cheio de falácia, de engano, de fingimento, de hipocrisia, que mais tarde vai tentar destruir o movimento de Deus, criando uma rivalidade egoísta, uma ambição egoísta. O egoísmo. O egoísta trata dos seus próprios interesses. Eu acredito que essas pregações, elas são de Deus, eu próprio particularmente, porque não tem dízimo, não se perde dinheiro, não se passa conta bancária aqui. Não regresso à palavra original, rogo-vos, irmãos. Entretanto, irmãos, que estejais alerta contra os provocadores de dissensões e escândalos, contrários à doutrina, ao ensinamento que recebestes. Paulo diz assim: evitai-vos, porque eles virão também para o nosso meio. Gente que só gosta de fazer escândalo e causar dissensões. Romanos 16, 17, 18, Paulo mandou notar eles, porque esses tais não servem a Cristo, o Mashiach, nosso Senhor, mas o próprio ventre. Se deixar, eles entram no nosso meio e começam a cobrar dízimo, coisa que Paulo nunca cobrou. E com palavras melífluas e lisonjeiras seduzem os corações inocentes. Eles virão também. Todo movimento de Deus tem que ter 3 grupos. No caso aqui hoje, um é o justo, outro é o ímpio e terceiro é o pecador. Pedro falou sobre isso. Esses 3 grupos. A Bíblia não pode falhar. Porque a Bíblia, as Escrituras, é Yehoshua, o Filho de Deus, que é a palavra. Eu tenho tentado, procurado colocar todos os pontos de Paulo nas minhas pregações. O que eu não consegui pôr, mas está escrito no Evangelho de Paulo, então é para ser obedecido, seguido, praticado. Devemos seguir na risca, na linha, né? Agora é questão de alinhamento. Alinhamento. Não é questão mais de se aproximar de Paulo, como Mombrana fez, Lutero fez, Wesley fez, muitos pregadores fizeram, homens de Deus, né? O momento agora é alinhamento, né?
E chega de brincar com Bíblia. Eu preguei aí, semana passada, não haverá uma segunda conversão para quem brincar, decair, crucificar Yahushua, o Filho de Deus, pela segunda vez. Né? É impossível que seja renovado para o arrependimento. Né? Será um joio. Simplesmente será um joio, mas cada um mostrará a sua natureza, né? Que tem, porque cada um é portador de uma natureza. Então, tempo de brincar de Bíblia, de igreja, de profeta, de bispo, missionário, de ser pastor, apóstolo, aqui não teremos isso, né? Essas brincadeirinhas. Né?